Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz.
abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração?
sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Bom dia, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. No estudo de hoje, nós teremos, no Livro dos Espíritos, a nossa amiga Miriam Batista. A Miriam vai nos falar das questões de 522 até a questão 524. E, em seguida, a nossa amiga Marise Paiva vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Com certeza, serão reflexões importantes para nossas vidas e que possamos todos nós aproveitarmos ao máximo desse estudo trazidos com tanto carinho pelas nossas amigas. Que tenhamos um domingo de paz, domingo de muitas alegrias. Que assim possa ser. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Impedimentos. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transides na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal.
Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir a outro lugar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Amado Jesus, espíritos dirigentes dos trabalhos do nosso Centro Espírita Miguel, anjos guardiães, iniciamos essa prece agradecendo pelas oportunidades diárias de aprendizado e melhoria. Muito obrigada por mais um dia em nossas vidas e que possamos fazer desse dia, em especial, um dia de significado na nossa história. Que não nos atrasemos para o encontro que temos conosco mesmos, buscando com muito zelo e amor fazer o melhor na nossa jornada terrena. Que estejamos abertos e atentos às informações que nos chegarão na manhã de hoje e que nos foram destinadas pelos Espíritos amigos e por Ti, Mestre Jesus, companheiro de todas as horas. Que possamos transformar essas informações em aprendizado, a fim de tornarmos os nossos dias mais úteis para nós e os que nos cercam. Que sejamos, Senhor, cartas vivas da Tua mensagem, por onde quer que passemos, por onde quer que o Senhor nos envie. E assim, felizes pela oportunidade de comunhão de pensamentos em mais essa manhã de estudos, pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião. Se conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia a todas e todos. Hoje daremos continuidade ao estudo da parte 2ª de O Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Perguntas 522 a 524. Pressentimentos. E para começar, vamos saber o que são pressentimentos. E na obra O que é o Espiritismo, capítulo 3, item 38, Kardec nos explica que os pressentimentos são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e, algumas vezes, avisos ocultos, dados por espíritos benévolos. Alguma vez vocês já tiveram um pensamento repentino que fez com que tomassem uma determinada atitude? Ou tiveram uma vontade quase irresistível de fazer ou de não fazer alguma coisa sem saber bem o porquê? Ou despertaram do seu sono com uma certeza, vaga certeza, de que estiveram em contato ou com alguém muito querido ou com alguém que lhes disse alguma coisa muito importante?
E essas decisões que porventura tenham tomado repentinamente, ou essas ações que tenham ou não feito, depois de um tempo, acabaram se dando conta de que aquelas atitudes ou aquela atitude salvou sua vida ou a vida de outra pessoa? Ou mesmo que essa atitude lhe impediu de cometer um erro, que a princípio podia parecer até uma bobagem, mas que seria um erro grave? Ou que essa sensação de ter conversado, de ter estado com alguém, ela vai se fortalecendo até que determinada situação acontece e você diz assim, ah, era isso? Pois é, né? São situações, algumas situações, e há muitas outras. O colunista espírita Sidney Fernandes, ele conta em um de seus artigos que na sua infância, ele, o pai e a mãe saíram de um clube depois de uma manhã na piscina. Se acomodaram na cabine da caminhonete do pai e o pai estava pronto para ligar o veículo quando a mãe de repente falou: "Espera, dê uma olhada atrás do carro." Aí o pai respondeu: "Já olhei, está tudo em ordem." Mas ela insistiu: "Olhe de novo." E o pai então, entre irritado e curioso, obedeceu. E o menino acompanhou. Para a surpresa deles, havia uma criança abaixo da linha de visão, ou seja, o pai olhou, mas ele não teria conseguido ver aquela criança. E essa criança estava brincando bem próxima das rodas do veículo. Então a gente percebe que a mãe, ela não titubeou. Ela teve aquele sentimento, aquela sensação, e ela possuía uma certeza de que o marido deveria olhar novamente atrás do carro. E mesmo diante da resposta dele de que já havia olhado, o que poderia ter feito sentido e apelado para o lado racional dela, né? Ela podia ter falado assim, ele já olhou, né? Ele é sempre cuidadoso. Mas mesmo diante da afirmativa dele de que havia olhado, ela permaneceu com o seu pedido. Ela sentiu que ele deveria olhar novamente. E iniciando agora o nosso estudo das perguntas do Livro dos Espíritos, na pergunta 522, Kardec quer saber se o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E os espíritos respondem que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então vamos dividir a resposta em partes para melhor compreendê-la. Primeiro, os espíritos dizem que o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Podemos ouvir intimamente o conselho de um espírito amigo no momento de uma tomada de decisão ou ter estado com ele durante o momento de desdobramento pelo sono físico, que é o que Kardec se refere em Obras Póstumas quando fala em momentos de liberdade. Então, quando em aprendizado, em conversação ou aconselhamento com os espíritos
protetores, durante o sono físico, trazemos conosco aquelas informações em forma de sensação, que vai ganhando corpo à medida que a situação se aproxima. Por isso a importância de nos prepararmos para esse momento do sono, solicitando ao alto, através da prece antes de dormir, que estejamos em aprendizado e trabalho nesse momento de liberdade parcial, estando com espíritos mais elevados. E atentos e abertos para esse conselho íntimo e oculto que vem dos espíritos na hora em que nós vamos fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não é uma voz, para alguns até, mas é uma sensação no nosso íntimo que às vezes nos faz recuar ou avançar diante de uma situação. Precisamos estar sempre vigilantes. E os espíritos seguem nos ensinando que também está na intuição da escolha que se haja feito, porque antes de encarnar, tem o espírito, ou seja, nós espíritos, temos conhecimento das fases principais da nossa existência, conservando no nosso íntimo essa impressão que ao aproximar-se, a prova, ela se manifesta em forma de pressentimento. Então, eu sei que em determinado momento da minha existência está no meu planejamento, então eu sei que eu vou passar por determinada circunstância. Então, quando aquele momento se aproxima, isso vem para mim em forma de pressentimento. Então, vamos avançar. Na 523, Kardec pergunta: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Porque às vezes é muito difícil, né? É sutil. A gente tem aquela sensação, mas fica sem saber e agora, né? O que eu faço? E os espíritos respondem: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Prestando atenção à resposta que nos vai chegar quando nós pedirmos orientação, nós podemos ter uma inspiração que nos auxilia a tomar a melhor decisão. Então, nós pedimos orientação e aguardamos a resposta, que pode chegar por vários canais. Por isso, precisamos estar atentos, vigilantes. Lembrando sempre que os espíritos amigos, o nosso anjo guardião também, eles nos apoiam e nos instruem, nos avisam, nos aconselham, mas não fazem ou decidem por nós. A decisão é sempre nossa. E também, se nós vivemos em função do que é material, muito preocupados com a parte material da vida, ou muito distraídos, né? Porque hoje nós temos o convite à distração incessante. Nós podemos ficar horas, né, maratonando séries ou matando o tempo. Hoje nem se usa mais, né, falar isso, mas na verdade ainda se faz. Não se fala, mas se faz. Mergulhados, né, nas nossas questões materiais, preocupados com o dia de amanhã, porque Jesus já nos disse que a cada dia basta o seu mal, as suas circunstâncias. Então, quando nós estamos nessas situações, nós nos fechamos a essas inspirações, não dando muitas vezes
oportunidade aos espíritos protetores para que nos tragam a orientação divina que nos é passada, como eu já falei, de várias formas, mas nunca em forma de ordem. Porque o espírito encarnado tem o seu livre-arbítrio e sempre vai agir de acordo com a sua vontade. Mas o auxílio sempre vai chegar. E enfatizando que os espíritos, eles vêm nos avisar para nos poupar dos acontecimentos que não estavam no nosso planejamento reencarnatório. Porque nós, às vezes, nos colocamos em muitas situações que podem nos desviar momentaneamente do nosso planejamento, podem dificultar a nossa vida. Então, o que está no nosso planejamento reencarnatório, nós teremos a priori que vivenciar. Né? E por que eu digo a priori? Porque também nós poderemos ter avançado tanto durante a encarnação, naquele ponto, né, que nós precisamos aprender, de forma que aquela prova ou aquela expiação já não será mais do jeito que foi planejada, sendo abrandada ou, quem sabe, até extinta. Então, tudo depende da nossa melhor atitude, do nosso esforço em vencer as nossas más inclinações. Então, nós estamos aqui para aprender e utilizar esse aprendizado vivendo uma vida muito melhor do que a que vivemos antes, seja na encarnação passada, seja no mês passado, seja no dia de ontem. Então, o nosso objetivo deve ser melhorar sempre, vencendo a nós mesmos. A vida não é uma competição, embora às vezes nós achemos que é isso, né? Eu quero chegar primeiro que o outro. Não, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Esse é o objetivo real e que vai nos trazer de verdade o ganho que nós queremos. Vamos avançar. Na pergunta 524, Kardec quer saber se os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular. E os espíritos esclarecem que objetivam tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais infelizes por culpa vossa. Tudo o que surgir em nosso caminho e que possa ser aprimorado para que vivamos uma vida reta é de interesse dos espíritos protetores. Eles nos querem ver bem, tomando as atitudes corretas e fazendo o que é certo, seja em relação à nossa família, à nossa profissão, à nossa atuação como agentes do bem na sociedade na qual renascemos. Todos os aspectos da nossa vida são alvo dos cuidados dos espíritos que nos querem bem. E as mensagens, elas nos chegam por vários caminhos. Uma página que, ao lermos, compreendemos que a mensagem casa com a situação que estamos vivenciando. O conselho de um amigo ou de um parente. A palavra de um desafeto que coloca a nu uma falta nossa. Uma enfermidade. A consciência que não fica serena diante de alguma decisão que tenhamos tomado e que não a sentimos como a melhor ou a mais correta. Então, que estejamos sempre em vigília e oração. Porque o auxílio, o socorro, o conselho, o aviso, o amparo, eles estão incessantemente ao nosso alcance. Mas nós precisamos alcançá-los. Nós precisamos ser instrumentos aptos a receber. E algumas vezes
pelo estilo de vida que adotamos, pelo momento em que estamos, nós não abrimos os ouvidos para ouvir, não abrimos o coração, não fazemos essa sintonia. Vamos avançar. E para encerrar o nosso estudo, temos uma nota de Kardec, na qual ele nos diz o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. A nota de Kardec fica como dever de casa. Vamos nos sentar em quietude e examinar as diversas circunstâncias em que o auxílio nos veio pelos mais diversos canais e nós não o enxergamos ou não aceitamos. Mas não é para ficarmos chateados, não, porque o passado já passou. E o que temos de mais precioso é esse momento presente. É para construirmos bem nesse momento presente que nós precisamos ter em mente isso, tomar isso como aprendizado. Porque construindo bem nesse momento presente, nós vamos ter certamente um futuro melhor, de menos dores, de menos dissabores. Então é para isso que nós estamos aqui, para construir uma história diferente. E nós podemos. É importante atentarmos para a mensagem que esse estudo nos traz. Nós estamos aqui encarnados, em prova ou em expiação, mas de forma alguma nós estamos abandonados. Muito pelo contrário, nós somos alvo do amor de muitos espíritos, sem falar no amor incondicional de Jesus e de Deus, o nosso Pai Criador. O que precisamos fazer é favorecer a sintonia com os espíritos que nos apoiam, que nos circundam, que nos inspiram ao bem, através de um viver no qual coloquemos o tempo da oração, do evangelho no lar, da leitura edificante, do trabalho no bem e todas as coisas que já reconhecemos como sendo boas para a nossa vida, como nos incentivando a melhoria, a fim de nos abrirmos às orientações e à ajuda incessantes que nos vêm de mais alto. E deixo também, além do dever de casa, o convite. Voltem ao Livro dos Espíritos, releiam essas perguntas, estudem essas respostas, porque quanto mais nós pudermos compreender, conhecer, melhor ação teremos nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Muito obrigada, que Jesus abençoe a nossa semana. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, nas instruções dos Espíritos, e hoje nós vamos ler o número 12, que é
quase que um apelo, quase que assim um pedido do fundo do coração desse colaborador do Evangelho. E o nome dele é Adolfo. Ele foi o primeiro bispo da Argélia, um país islâmico. E ele lutou muito para conseguir implantar o cristianismo naquele país. Naquela época, em 1825, mais ou menos, um pouquinho depois. Eu vou ler para vocês uma pequena biografia que eu pesquisei sobre a vida dele. Eu achei isso importante, eu gostei muito de tudo aquilo que ele fez em prol das pessoas. Ele foi um rapaz, um adolescente, um jovem, órfão. Ele foi órfão aos 11 anos e foi criado por um tio. A princípio se tornou advogado, depois que ele resolveu seguir a vida toda dele no sacerdócio. Vocês vão escutar a mensagem que eu vou passar para você. É um breve relato, é uma breve biografia. Vamos a ela. Órfão aos 11 anos, foi criado pelo tio. Estudou direito e formou-se como um advogado em 1820. Já em 1822, ele entrou para um seminário em Paris. Em 1825, tornou-se sacerdote ordenado. Depois disso, atuou em diversas funções pastorais em Paris. E no seu serviço, durante a epidemia de cólera, em 1835, ele foi condecorado com a Cruz da Legião de Honra. Em 1836, ele fundou um orfanato. E já em 25 de agosto de 1838, ele foi nomeado o primeiro bispo da capital da Argélia, Argel. Em 31 de dezembro, ele foi para a Argélia para assumir o controle da diocese, de cerca de 20 mil a 60 mil soldados e colonos. Adolf dedicou-se com grande zelo para a construção de uma diocese cristã num ambiente islâmico e também trouxe muitas comunidades religiosas para a Argélia, o que lhe acarretou muitas despesas. E, infelizmente, antes que o seu trabalho pudesse dar frutos, ele ficou arruinado financeiramente e teve que renunciar e voltar para a Europa. Mas ficou pouco tempo, porque os credores estavam atrás dele, estavam atormentando a vida dele. Então ele voltou, fugiu para o exterior e dessa vez ele foi se exilar na Espanha. Posteriormente, o governo francês saldou a dívida dele e ele pôde voltar à sua terra natal, onde morreu em 1856. O seu sucessor, em Argel, providenciou em 1864 para obter os restos mortais de Adolf para a Argélia, onde foram enterrados na capital de Argel. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem muita benevolência? E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? Ó o orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências.
Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. No livro Depois da Morte, Leon Denis retrata o orgulho de uma forma bem terrível. Diz ele assim: de todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. É uma hidra monstruosa, sempre a procriar, e cuja prole é bastante numerosa. Desde que penetra as almas como se fosse praças conquistadas, ele de tudo se instala de vontade, fortifica-se até se tornar dono de si. Ai de quem se deixou apanhar pelo orgulho. Melhor fora ter deixado arrancar do próprio peito o coração, do que deixá-lo insinuar-se. Não poderá libertar-se deste tirano, senão a preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações e de muitas existências obscuras, depois de bastantes insultos e humilhações, porque nisso somente é que está o remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Esse cancro é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social. As rivalidades das classes e dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra. Inspirador de loucas ambições, o orgulho tem coberto de sangue ruínas desse mundo. E ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam nossos destinos longínquos. O orgulho não nos desvia somente do amor de nossos semelhantes, pois também nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos com superestima nosso valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. Sobre o exame rigoroso de nossos atos e pensamentos, pode induzir-nos à frutuosa reforma. Como se submeterá o orgulhoso a este exame? De todos os homens, ele é quem menos se conhece. É presunçoso, se engana, porque evita o quanto serviria para esclarecê-lo. Aborrece a contradição e só se compraz no convívio dos aduladores. O orgulho encobre-nos toda a verdade. Para estudar o universo e suas leis, é necessário, antes de tudo, a simplicidade, sinceridade, reinteresa do coração e do espírito, virtudes estas desconhecidas ao orgulhoso. É insuportável para esses seres que se tornem subalterno. Para si, nada existe além daquilo que está ao seu alcance. Tampouco admite que o seu saber e sua compreensão sejam limitados. O homem simples, humilde em sentimentos, rico em qualidades morais, embora seja inferior em faculdades, é mais depressa na verdade do que o soberbo ou presunçoso da ciência terrestre, que se revolta contra a lei que o rebaixa o seu prestígio. O ensino dos espíritos, para ele, é uma triste situação, os orgulhosos da vida e do além-túmulo. O que tiver sido grande na terra pode tornar-se um dos últimos no espaço. O mendigo, talvez, aí, venha revertir uma brilhante roupagem. Não desprezemos, pois, a ninguém. Não sejamos vaidosos com os valores e vantagens que perecem, pois não podemos saber o que nos está reservado para o dia seguinte.
Como extinguir o orgulho dos nossos corações, consequentemente do mundo? Tomai a lei do Cristo como regra invariável de vossa conduta, leis que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Sabemos que não é fácil. Sabemos que não podemos dar grandes passos. A nossa transformação íntima, nossa reforma íntima, ela é diária. Ela é momento a momento da vida. Existe uma maneira simples para que, pelo menos, a gente não saia dessa vida deixando desafetos. Antes de responder a qualquer ato que nos desagrade, refletimos, respiremos, contemos até 3, 4, 5, um pouco mais. Olhemos firmemente para aquela pessoa. O nosso olhar diz muita coisa. Talvez só com o nosso olhar a pessoa compreenderá que não foi boa com a gente, que nos maltratou, que nos magoou. Mas a ofensa sempre leva a outra ofensa. Entre a maioria de nós, espíritos inferiores, altamente devedores, extremamente orgulhosos, o calar, o não responder, já é o primeiro passo. Vamos fazer esse teste conosco mesmo? Vamos tentar, no mínimo, não reagir de forma agressiva? Vamos olhar dentro dos olhos daquela pessoa e fazer com que ela entenda que ela nos magoou? Ah, mas ela pode não entender. Realmente. Talvez ela não entenda nunca. Não importa. O que é importante é que a gente não saia daquela situação com os nervos à flor da pele, com o coração aos saltos, recheado de ódio, de angústia. Quem de nós fica bem depois de uma discussão aclamada, depois de uma briga? Eu acredito que nenhum. Eu não consigo acreditar que, por mais belicosa que seja uma pessoa, ela se sinta bem, ela se sinta tranquila após uma discussão, após uma briga. Então, é um exercício diário. Nós vamos falhar muitas vezes. Vamos conseguir algumas vezes. Mas o que importa é que a gente está tentando. O que importa é que a gente já tem a consciência de que, para conseguir encarnações melhores, para conseguir sair desta encarnação de agora melhor de como que chegamos, a gente tem que travar uma luta diária, uma luta de minuto a minuto. Contra quem? Contra o outro? Não. É contra nós mesmos. É contra a gente. Nós somos os nossos maiores inimigos. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? A que se referia Adolf, bispo de Argel? O que nos chama mais atenção? As celebridades da mídia ou um trabalhador humilde e fiel às suas obrigações? O que significa vício dourado? É a consideração que a opinião pública defere às pessoas abastadas e famosas. Nós somos cúmplices da sua falência moral. Mas por quê? Por que nós somos cúmplices de sua falência moral? Eu pergunto, por que tanto afago ao ego inchado de orgulho, somado à sua ignorância da sua verdadeira missão de homem na Terra? Que interesse podem essas pessoas se corrigirem de seus defeitos? Existe vida mais tranquila
e materialista do que essa? Amigos, o ser humano e, consequentemente, a sociedade em que vive ainda se arrasta pelas fieiras dos vícios, das injustiças e das corrupções. Lamenta as desgraças que caem sobre sua cabeça, sem perceber que elas são apenas reflexos da própria conduta imprevidente, menosprezando nas inúmeras reencarnações as leis morais do Cristo. O bispo de Argel falou isso em outras palavras. Não há felicidade quando ainda predomina o egoísmo e o orgulho. Sem benevolência e cooperação, não é possível a construção de uma sociedade justa e pacífica. Por orgulho, o homem ainda se acha superior ao outro, querendo suplantá-lo a qualquer custo. Por egoísmo, procura fazer da riqueza objetivo de vida, menosprezando a condição do próximo. As portas da sociedade se abrem para o rico cheio de vícios e se fecham para o indivíduo carente de proteção e amparo. A pessoa ainda é medida pelo peso de ouro e não pelas atitudes que possui. Na sociedade, quando o indivíduo é possuidor do vício dourado, representado pelos corruptos poderosos e pelos afortunados de má índole, o aplauso e a aceitação são costumes comuns, e seus nomes são manchetes nos jornais. Se apresenta o vício em farrapos, aquele que não tem poder nem fortuna, combalido e execrado como pária abominável. Por exemplo, para o afortunado, beber é um ato social e elegante. Para o miserável, transforma-se em encher a cara, em ser um alcoólatra. O vício é o mesmo, as consequências também. É o tratamento dispensado que difere para um ou para o outro. É possível encontrar diferenças nos vícios praticados por pessoas de condições sociais diferentes? O vício é sempre vício, independente de ser o dourado ou em andrajos, e deve ser combalido pela sociedade de forma serena e equilibrada, procurando sempre aniquilar o mal e não o malfeitor. Quando o ser humano despertar para a realidade de que sua infelicidade é resultado direto de suas viciações e imperfeições, utilizará de todas as suas forças para eliminá-lo de seu mundo íntimo, contribuindo também para a erradicação do mal no seio da sociedade. Por que as pessoas desejam se elevar sobre o seu irmão? Aprendemos conceitos errados desde a nossa infância. Frases assim bem comuns: bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. E aí, não vai responder nada? Vai ficar por isso mesmo? Não é fácil ser diferente numa sociedade altamente competitiva. Porém, eu pergunto a vocês, o que é melhor, ser feliz ou ter razão? De tempos em tempos, Deus nos adverte com golpes em nosso orgulho. Essa afirmação do nosso amigo espiritual Adolf dá uma impressão de castigo divino. Será? Não, jamais. Nosso Pai é soberanamente justo e bom. Um exemplo comum nos nossos dias. Um filho adolescente está tendo comportamentos estranhos, vai mal na escola, as amizades não são de boa índole. É obrigação de seu pai e mãe zelar pela sua educação e construção de seu caráter, conversar com carinho e, se não resolver, afastar seu pupilo das más influências e orientá-lo para a trajetória de se tornar um homem íntegro. É castigo isso? Não, é educação, é educar pelo amor ou pela dor.
E assim, Adolfo completa: quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. E se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e emendar-se sobre os golpes que, de tempos em tempos, desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível, quanto mais alto tiverem se elevado. E ele continua: pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos, apesar disso. Abra os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequenininhas diante da eternidade. Dirão que, nesta, será maior o que foi menor entre os pequenos desse mundo, e que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, que abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer os seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Frase retirada da Revista Espírita, maio 1858, sobre o orgulho. Soberbo, humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará teu orgulho, até que se reduza a pó. Um bom conselho nunca é demais. Vou ler para vocês 3 orientações. Uma de Kardec: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que têm como um contraveneno a caridade e a humildade. De André Luiz, traços do caráter espírita: dignidade sem orgulho, humildade sem subserviência, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão, paz sem preguiça. André Luiz. Do livro Roteiro, Médium Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E assim ele fala sobre o orgulho. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu tenho um grande desejo de ter passado para vocês
uma mensagem positiva. Eu sei que é um tema difícil, é um tema que mexe muito com todos nós, mas tudo na vida é passos, tudo na vida é o dia a dia. O mais importante é a gente reconhecer que estamos no caminho, estamos tentando. O mais importante é a gente não desistir, é a gente acreditar que um dia a gente vai chegar lá. Porque o objetivo de todos nós, espíritos, filhos do Altíssimo, é chegar à perfeição. Não a perfeição do Criador, mas a perfeição dos espíritos puros, os espíritos da categoria dos sóis. E aí sim nós vamos conseguir a felicidade eterna. Mas qual é o grande mistério para se conseguir isso? Não existe mistério. Nós precisamos nos autopoliciar o tempo todo. Nossos pensamentos, atitudes, tom de voz. Tom de voz é importante. Às vezes um sim dito com arrogância, ou mesmo um não dito com gentileza. Ele é um não muito mais absorvido. É um não que vai ser compreendido, é um não que vai ser captado, observado pelas pessoas. E às vezes aquele sim é dito com má vontade, é dito com mágoa, é dito com sim, tá bom. E aquilo dói. É difícil? Muito, porque nossas tendências todas ainda são muito arcaicas, dentro do materialismo, dentro do quem é você para estar falando assim comigo? Por que ela falou desse jeito comigo? Por que ele me chamou a atenção na frente dos outros? Quem é ele? Por que ele agiu desse jeito? Mas com o tempo, a gente consegue. Gentileza gerando gentileza. Quando não se consegue ser gentil, então se cala. Faz aquilo que eu falei sobre o olhar. Olhe fixo para aquela pessoa. Demonstra com os seus olhos que você não está feliz com aquilo que ela disse ou com aquilo que ela fez. Eu termino essa manhã de hoje muito agradecida a todos os trabalhadores da nossa Casa de Miguel, a todos os nossos guias, a todo o trabalhador espiritual e material, a Jesus e ao nosso Pai Maior, Deus acima de tudo. Peço permissão para encerrar e vamos à nossa prece final. Que vocês tenham um domingo de muita luz, muita paz e uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus. Para vocês. Senhor meu Deus, Pai de infinita misericórdia, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induza-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que eu não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto,
por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em uma pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provação que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Graças a Deus.